Fala galera, boa noite, vamos lá. Hoje, 25/9, segunda-feira, estamos iniciando aí mais uma semana, tá? E a semaninha iniciou um pouco mais difícil, né? Principalmente no índice. O dólar até entregou alguns movimentos aí, mas o índice ficou bem travado, né? Praticamente o dia inteiro, ó, dentro de um range aí de 600 pontos, tá? Um range bem curto, que dificultou bastante trabalhar aí no índice durante o dia de hoje, tá? No final do dia ele até entregou um movimento aí, mas já após quase 5 horas, da 4:30, né? Beleza? Então vamos lá. Aqui tá quente pra caramba, cara. Nossa senhora. Acho que no Brasil todo, né? O pessoal comentou aí. Hoje eu falei do calor, nossa. O pessoal comentou aí o tanto que tá quente em várias cidades, né? Tá difícil. Vamos lá. Começando aí pelo Ibov. Ah, antes, deixa eu só passar aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos olhar o calendário da semana, que aí a gente já vê aí o que vai ter essa semana, ó. Semana atual. Amanhã a gente, a princípio, não tem nada, tá? Durante o pregão aí. Tem aqui às 8, né? Antes da abertura. Hoje também não teve nada. Quarta-feira a gente tem aí encomendas de bens duráveis às 9:30. Não é um dado tão relevante assim, mas 3 estrelinhas aí, a gente fica atento. E aí, quinta-feira já tem dados mais importantes, né? Crescimento do PIB dos Estados Unidos às 9:30, então pode mexer bastante aí com o mercado, tá? E também sexta-feira a gente tem aí muitas coisas aí na agenda, tá? Então vamos ficar atento a isso. Esses dados aí que a gente tem todos às 9:30, tá? Na sexta-feira. Então quinta e sexta basicamente que a gente tem, né, dados mais relevantes, tá? Bom, Ibov. O Ibov ficou no 0 a 0 hoje, 0,07. Deixou um candlezinho bem tímido aí, próximo da linha de tendência de alta do canalzinho, tá? Desse canalzinho aqui de alta. Tá querendo perder o canal. Vamos ver se ele vai confirmar a perda desse canal aí. As médias estão meio que flat aqui, indicando um cenário aí de indefinição, de dúvida, né? Então, mas vamos ver se ele vai definitivamente perder essa linha de tendência, tá? E entregar um movimento de baixa, quem sabe, para buscar agora 50% do movimento prévio de alta ou média de 200, tá? E perdendo essas regiões 61,8. Essas retrações, ó, são de todo esse movimento aqui prévio aí, tá? A gente pode até considerar aqui, ó. Deixa eu até ajustar aqui. Se a gente pegar um movimento mais amplo, ó, a gente ainda tem espaço, tá? Para mais correções. Eu estou pegando esse movimento aqui que eu tenho algumas confluências interessantes. Então eu quero ver primeiro como que o mercado vai se comportar aí. Ele segurou nesse 38,2 aqui, ó, tá? Dessa última pernada aqui de alta. Então é um movimento mais recente aí, mais forte, né? Que o mercado deu aí de maio até julho. E vamos ver como que ele se comporta, se ele vai entregar esse movimento de correção, perder essa retração aqui, esses fundos anteriores, tá? E desconfigura esse canalzinho aqui e quem sabe busca, né, zona de ouro aqui embaixo para testar essas regiões aí de retração macro, tá? Pelo semanal, ó, a gente consegue ver que o mercado tá flertando para perder essas médias aqui, ó. E aí o que que ele, qual estrutura que ele deixaria aqui, ó? Uma pernada de baixa, testando as médias, segurou inicialmente, formou, quem sabe, um topo mais baixo e pivô de baixa, perdendo essas mínimas aqui. Então, essa região aqui é bem importante, tá, pessoal, dessas mínimas, ó, porque ele perdendo, ele ativa uma estrutura de pivô de baixa, quebrando aí essas médias, tá, que estão aqui, ó, 9,21, e abrindo espaço para uma correção mais profunda aí desses movimentos prévios. E aí a gente já vai ter aqui topos mais baixos, tá? Ó, topo 1, topo 2, e aí a reversão desse movimento aqui a princípio, tá? Então vamos ficar atentos a isso, essas mínimas aqui, ó, essas duas mínimas, tá? E ver se o mercado vai confirmar aí esse movimento, tá? Índice futuro, pelo Intra 60 a gente tinha aí uma cunha, tá?
Agora, no final do dia, ele deu a puxada. Tinha essa linha de tendência aqui, ó. O mercado segurou bastante, inclusive hoje ele testou várias vezes. Eu falei que estava com divergência, e aí é um ponto importante, pessoal. Quando a gente identifica uma divergência de FR, LBV, MACD, o indicador aí que estiver utilizando, ou em todos, né? Mais de um indicador é até melhor para a gente confirmar aí divergência, ela precisa ser ativada. Então, não quer dizer que o mercado já vai virar e entrar em um processo de reversão. Tem que, né? Ele tem que se confirmar, mas já é um alerta. Quando a gente vê esses fundos assim, meio arrastados, uma formação tipo de cunha, que é um padrão de reversão, com o mercado deixando divergência, a gente já liga um alerta para a possibilidade do mercado fazer um repique, tá? E é o que ele, a princípio, vai querendo fazer. No final do dia de hoje ele deu essa puxada, ó, conseguiu ganhar a média de 21 aqui, fechou acima dela e abriu espaço para puxar um movimento de correção, quem sabe amanhã, até esses níveis de retração aí, tá? Tem retração em confluência com médias, regiões importantes aí. Essa região em azul, ó, uma possível troca de polaridade junto com a média de 200 e retração de 61.8, também fronteira de gap. Então toda essa faixa aqui, ó, é uma faixa bem relevante aí, onde o mercado pode vir testar e sentir como uma região de resistência, tá? Uma região bem relevante. Então vamos ver se ele ganha força aí no decorrer da semana para buscar pelo menos 38.2 aí, já que vinha de um movimento esticado, ó. Ele veio lá daquele topo até aqui, foram 4.000 pontos praticamente sem corrigir, porque os dias anteriores aí foram bem travados, o mercado entregando movimentos de queda mais arrastados, tá? Muito por conta de estar nesse processo aí também de divergência que a gente viu. E vamos ver se vai confirmar aí, tá? E ele entregar esse movimento de repique aí esperado, beleza? Então, amanhã, ó, vamos ver se o mercado deixa o quê? Uma estrutura aqui, quem sabe, de um pivôzinho de alta, tá? Lá pelo Intra 5. Confirma o rompimento dessa 21 aqui, que vai seguir pressionando. Vamos ver amanhã se o mercado abrir mais embaixo. Essa 21 pode fazer pressão aqui para baixo no preço, tá? Porque ela está descendente ainda. Então, agora se ele confirmar a superação dessa 21, alinhar ela para alta com a 9, pode vir sim um movimento mais forte aí de repique para buscar retrações e essa região aqui em cima, que é uma região aí relevante para o mercado, tá? Podemos identificar aí como possível alvo. Tem essa 50 aqui descendente também, junto com retração de 50%. Então, sempre ficar atento aí às possíveis barreiras para a gente trabalhar aí como alvo ou, né, saber como proteger aí as operações à medida que o mercado for desenvolvendo aí os movimentos, no caso aqui que fossem de repique, tá? Agora, se ele virar para baixo de novo amanhã com essas médias de 9,21, realinhar a 9 com a 21 aqui, aí ele pode voltar a testar essa região aqui de suporte, tá? Ó, essa regiãozinha de suporte do dia de hoje, que se a gente voltar aqui, ó, mínimas aí de agosto e setembro. Então, por isso até que eu peguei uma comprinha hoje aqui nessa região, tá? Porque ele abriu em gap, esticado, e deixou um gatilho bem nessa região aqui, que para mim é uma região relevante, tá? O mercado, ó, se a gente olhar, ele está dentro de um grande range, tá, pessoal? Ó, essas mínimas aqui de agosto e setembro e essas máximas formam aí um range bem amplo, de onde a gente tem aí claramente um suporte bem definido e também uma resistência lá em cima, ó. Ele não conseguiu superar aquelas regiões ali, então foram vários testes, tá, em ambos as extremidades. E agora vamos ver se ele volta aí, pelo menos até o meio aqui dessa região, tá? Se a gente olhar aqui, ó, aqui foram vários toques, ó, pelo menos aí uns 4 toques aqui, nem se fala, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, essa resistência aqui também, tá? Então, é esse grande range aí que o mercado se encontra. Lembrando, no meio dessas regiões aqui, ó, pode ficar um pouco mais difícil, tá? Da gente fazer alguma coisa, porque aí o mercado fica mais brigado. Então, ó, como que o mercado terminou aí o pregão de sexta-feira? Terminou deixando aí um repique, tá? Eu até tinha traçado uma linhazinha aqui, ó, para uma região de troca de polaridade. Tinha aí uma linha de tendência de baixa e essa região aqui foi uma troca de polaridade aí onde ele poderia, tá, segurar. Abriu num amplo gap de baixa, tá? Olha aí, ó.
abriu aí com 700 pontos de gap, veio testar a região de suporte e deixou um gatilho forte, com volume alto, demonstrando pressão de compra, tá? Então, eu peguei uma comprinha aqui, na verdade eu peguei depois, nesse segundo candle aqui, tá? Eu ia colocar a ordem aqui, ele virou para baixo, depois não chegou a voltar aqui acima para ativar, e eu peguei depois que formou esse segundo candle aqui, tá? Então, foram dois gatilhos aí basicamente de compra, tá? Que o índice deixou demonstrando força e pressão em uma região de suporte depois de chegar esticado, então caberia uma entrada na ponta compradora visando alvos aí de retração, tá? E fechamento do gap, que era o que eu estava buscando. Tinha barreiras aqui, eu já vou comentar sobre isso, mas eu estava buscando alvo aqui em cima no fechamento do gap, tá? A gente vê o volume alto aqui, ó, nesses candles, e o candle que teve uma rejeição, pavio superior, volume baixo, então demonstrando aí pressão de compra. A importância da gente saber a hora de mover o stop, pessoal. Se eu tivesse puxado, ó, meu stop estava aqui, 280 pontos, um stop até ok aí para o índice, tá? Para Intra 5. Meu stop estava aqui embaixo, tá? Se eu tivesse puxado ele para cá, ó, de forma precipitada aí, porque ele não tinha andado ainda, tinha dado poucos pontos aí, tá? Não tinha dado o tamanho aí do meu stop inicialmente, então se eu tivesse puxado ele para cá, eu teria sido tirado aí com 230 pontos e não conseguiria proteger a operação como foi, né, e ter saído no 0 a 0. Então, a importância da gente ter paciência aí para aguardar o mercado entregar as movimentações, principalmente porque aqui ainda não tinha nem o mercado à vista, não estava aberto, então o mercado poderia ficar meio travado, o dólar também seguiu puxando forte para cima, então o índice demorou a desenvolver esse movimento, tá? Ficou bem enroscado aqui, ó, e aí só depois aí da abertura do mercado à vista e do mercado americano, às 10h30, que ele veio testar a região de retração de 61.8 com média de 50. Poderia ter saído aqui? Poderia. Tinha barreiras relevantes aqui nessa região, tinha essa linha de tendência aqui bem próxima, tá? Mas, como o mercado estava esticado, eu vi espaço para ele fechar esse gap e buscar aquela região ali em cima, tá? Então, como ele tinha me dado condições aqui de proteger no zero, eu protegi, tá? E tentei levar até o fechamento do gap lá em cima, que me pagaria quase 600 pontos. Essa média de 50 aqui, ela estava meio que flat, então não era uma barreira tão relevante, mas realmente tinha retração, tinha uns fundinhos anteriores aqui, ó, com possível troca de polaridade, tá? Tinha algumas barreiras aí que poderiam travar o preço e travou, tanto que ele voltou, mas me tirou no zero, então saí sem prejuízo aí nessa operação. E aí depois ele ficou bem enroscado, olha aí. Ficou nesse range curto aqui, brigando, ensaiou um rompimento das médias, mas formalizou aqui no dia uma região de resistência, ó, que depois foi rompida aí no final da tarde, tá? Mas segurou bastante aí, essa linha de tendência também deu uma segurada boa. E aí depois lá para já 4h30 quase da tarde, ele rompeu aí a 200, foi lá fechar o gap, tá? E terminou próximo aí dessa região de troca de polaridade. Amanhã, vamos ver se o mercado vai deixar um movimentozinho aí de, quem sabe, de correção, realinhar essas médias aí, as médias aproximando, para ele atacar essa região aqui e quem sabe romper com convicção aí, troca polaridade e entrega uma continuidade aí do movimento de alta. Seria aí o interessante para uma continuidade aí. A estrutura aqui, ó, a gente vê que é uma estrutura a princípio pelo Intra 5, tá? Ativou um pivô de alta, então é uma estrutura para reverter esse movimento aqui, tá? Vamos ver se vai se confirmar. Lembrando que aqui a gente tem barreira, tá? Dessa região aqui de fundo, ó, de sexta-feira, com troca de polaridade. Pode dar uma segurada, mas alinhando as médias aí e deixando, né, um cenário bacana para romper, trocar polaridade aí, a gente pode ter uma puxada aí para cima. Até porque a gente viu que ele superou a 200, superou a 21 lá do Intra 60, então vai abrindo espaço aí para essa correção, tá? Então, ó, já vou até tirar isso daqui, que já não faz mais sentido. E basicamente o que a gente tem aí é isso. A gente pode pegar, ó, retrações desse movimento aqui, desse movimento prévio, tá? A gente vai ter, ó, 38.2 aí, do Fibogap lá em cima, ó, a gente tem 50% aqui junto com essa regiãozinha de pressão aqui, ó, tá?
Então, vamos ver como que o mercado se comporta aí no dia de amanhã, beleza? Pelo gráfico diário, ó, o índice está trabalhando aí no meio de uma 200, tá? Isso daí também tem dificultado, ó. A gente vê que ele está dentro desse grande caixote, ó, um suporte aqui bem definido e uma resistência lá em cima e as médias aí no meio. Então, claramente um cenário aí mais travado e complexo, tá? Agora o dólar, pessoal, o dólar, ó, eu até comentei hoje que ele estava bem alinhado aí para alta. Olha o gráfico diário como que estava bacana. E eu até comentei isso, falei, cara, se o dólar superar essas máximas aqui, eu comentei no Stories, nos vídeos lá antes da abertura. Se ele superar essas máximas aqui dos dias anteriores, ele pode ganhar força aí para cima, porque as médias estão bem próximas aqui, se alinhando para alta, tá? E aí ele pode testar as regiões de resistência, buscando alvo nessas regiões lá em cima, que seria, né, inicialmente essa região aqui. Então, foi isso, ele ganhou força, ó, segurou no 61.8 e foi embora, tá? Pelo Intra 60, ó, a gente tinha aqui essa região de resistência, tinha retração macro de 61.8, o que até deixava um pouco desconfortável para pegar aquela comprinha, apesar do cenário do Intra 5 tá bem bacana, tá? E agora, ó, ele foi testar aquela região lá, que era uma fronteira de gap, tá? Que ele já brigou bastante aí nessa região. Já vou até arrastar para cá, ó. Olha aí, uma região com vários e vários testes, tá? Vou tirar isso daqui. Ó, virou resistência e hoje de novo. Então, é uma região bem relevante aí pro dólar. Ele já superou essa retração aqui, tá? Que foi no início do dia. Eu vou deixar aqui só pra gente mostrar lá no Intra 5, tá? Então, a 9 e a 21 foi o que eu falei. Estavam chegando perto aí no Intra 60, então poderia ajudar a impulsionar aí esse movimento. Foi o que aconteceu. Pelo Intra 5, ó, a gente tinha a retração passando bem aqui, próxima, tá? E ele abriu num gap de alta, corrigiu para essa região aqui, trocando polaridade, ó, os topos aí anteriores, saiu daquele range que ele tava, ó, nos últimos quinta e sexta-feira, tá? E deixou um gatilho. Eu tava comprado no índice, então não peguei essa compra aqui, mas eu até comentei, falei, cara, o dólar tá deixando um cenário no Intra 5 que ele pode entregar um movimento de alta, apesar dele tá, né, assim, aí vai muito de cada um avaliar aí a questão da retração macro e pelo fato dele estar um pouco mais esticado, tá? Mas aqui o cenário no Intra 5 realmente ficou bacana. Esse gatilho aqui foi bacana, olha o volume dele, tá? Médias próximas, alinhadas, deixou um gatilho aí partindo das médias, depois de uma correção após abrir, né, em gap e trocando polaridade nessa região. Então, quem pegou essa comprinha aqui conseguiu aí, pelo menos proteger, tá? E conduzir bem aí a operação, porque chegou a pagar mais de 20 pontos aí, acho que uns 24 pontos aí até essa máxima, tá? Então, basicamente foi o movimento do dia, tá? Depois ele corrigiu aqui, segurou, mas eu acho que já ficava complicado pegar a compra aqui, mesmo ele deixando essas rejeições nas médias. Deixou um candle aqui de rejeição bem forte, tá? Que até então que teve o maior volume do dia, ó. Então, mesmo ele deixando alguns gatilhos aqui de correção para 9 para 21, eu acho um pouco complicado, já estava meio esticado lá no Intra 60. A entrada para mim foi realmente aqui, tá? E depois eu achei mais difícil filtrar alguma coisa aí no dólar. Ele terminou aí, né, quem sabe, tentando uma continuidade nesse movimento. Tem uma regiãozinha aqui, ó, quem sabe, de ó, troca de polaridade aí, né, com esses topos aqui anteriores, ó, segurou de novo. E aí amanhã vamos ver se ele vai romper essa região aí para cima, alinhar essas médias, tá? E aí faz o pullbackzinho, né, e dá continuidade aí na movimentação de alta. Mas o Intra 60 está um pouquinho esticado. Então, se ele fizer uma correção e alinhar essas médias para baixo, deixando um pivô de baixa aí, tá? Se ele forma o topo descendente aqui, faz um pivô de baixo, pode trabalhar com alvo aí na média de 200 e retrações do movimento de alta prévio, tá? E aí ele vai formar aqui, ó, topo mais baixo, perdendo essa mínima aqui, ele ativa o pivô de baixo com as médias alinhadas, pode abrir espaço para buscar 200, tá? E aí a gente pode procurar por confluências aí também com retração, ó, desse movimento. Lá embaixo a gente tem, ó, confluência aí 38.2, 50% bem próximo aí
dessa região da média de 200, beleza? Bom, então é isso que a gente teve aí no mercado hoje. O dólar pagando esse movimento melhor, o índice ficou mais enroscado, mais difícil, tá? Então, vamos ver como que o mercado vai se comportar aí na sequência da semana, só o primeiro dia. Eu fiquei no 0 a 0, mas considero que foi até bom, visto que eu não peguei o dólar, só operei o índice, e o índice ficou muito complicado. Então, ter saído no 0 a 0 ali foi lucro, tá? Então, para mim, foi dadas as circunstâncias aí do mercado do índice no dia de hoje, foi até bacana aí ter saído no 0 a 0, tá? Mas quem pegou esse movimento do dólar aí, show de bola, conseguiu aí provavelmente, ó, chegou a pagar aí 24 pontos até a máxima do dia, 30 pontos, tá? Claro que é difícil você segurar tanto assim a operação, mas quem trabalha com parcial aí, enfim, tem formas aí de tentar conduzir para ir levar até a região lá de resistência lá em cima. Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos que vamos. Seguir firme aí para a última semana de setembro. Vamos focar aí, concentrar para pegar boas operações aí no decorrer da semana. Fechar bem essa semana. Semana passada foi até uma semana boa. Esse mês, um mês mais difícil, mas semana passada foi uma semana produtiva, uma semana bacana. E vamos tentar fechar essa semana positivo também, tá bom? Então é isso, vamos que vamos, tamo junto. Excelente fim de segunda-feira para todos. Valeu, abraço.